Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, João capítulo 6, versículo 67. Nós vamos até ler alguns versículos antes, mas a essência do que eu tenho para compartilhar com você hoje está no versículo 67. Antes de nós entrarmos no conteúdo, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para essa transmissão alcançar outras pessoas. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E se você lembrou de alguém aí que você quer que acompanhe também os devocionais, convida essa pessoa para estar aqui conosco diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Já peço desculpas pela minha voz, estou recuperando ainda, mas o mais importante aqui é o conteúdo, é a palavra de Deus. É ela que nos edifica. Vamos lá? Evangelho de João, eu falo Gênesis, ó. Evangelho de João, capítulo 6. Lembrando que a essência do que nós vamos falar aqui hoje é o versículo 67. Mas eu quero ler com vocês aqui, gente, a partir do versículo 59, só para dar uma contextualizada, tá bom? João, capítulo 6. Vamos aqui ler dos versículos 59 até o 67. Olha o que diz. Ele disse isso, ou seja, Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? E sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. Meu Deus, isso é muita informação ao mesmo tempo. Olha só. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha só, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Essa é a pergunta que nós vamos meditar hoje. Gente, olha que interessante. Jesus está pregando, está dando uma palavra, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E uma curiosidade, a sinagoga foi um tipo de local de culto que surge no exílio, o exílio babilônico, onde o povo de Israel está sem acesso ao templo, que fica em Israel, são pessoas exiladas, estão ali na Babilônia, e começa a se criar uma ideia de reuniões para estudo da Torá. Ali surgiram as sinagogas que, mesmo quando os israelitas voltaram para a sua nação, eles mantiveram esse costume aprendido lá no exílio. Lembrando que o exílio, gente, ele durou 70 anos, então tem uma geração inteira que nasceu na Babilônia, que aprendeu a cultura babilônica, que aprendeu a Torá num contexto babilônico, e isso trouxe questões culturais para Israel, questões até idiomáticas. Depois dê uma estudadinha sobre hebraico e aramaico e você verá que há uma influência desse período onde o povo de Israel passa ali no exílio da Babilônia. Agora, olha que interessante, Jesus está nessa sinagoga de Cafarnaum e ele está ensinando uma mensagem que é muito dura. Uma mensagem tão dura que muitos dos seus discípulos, versículo 60 diz, falam assim: Dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? E essa é uma frase que denota uma espécie de murmuração, uma espécie de reclamação. Tanto é, gente, que o versículo 61 diz assim, ó, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando. Então é a mesma coisa de você ir numa igreja e o pregador, a pregadora, trazer uma mensagem tão dura que você reclama. Você fala, rapaz, essa mensagem é muito dura. Essa mensagem é muito difícil de ouvir.
Essa mensagem é muito radical e você reclama no seu interior. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. E quando se fala de discípulos aqui, gente, não são necessariamente os 12, mas haviam sim outros discípulos que seguiam Jesus, que não estavam elencados entre os 12, mas que estavam recorrentemente ali seguindo Jesus e ouvindo os ensinamentos do Mestre. Só que esses discípulos, sem serem os 12, eles começam a achar aquele discurso muito duro, e o versículo 66 fala que por causa dessa pregação difícil, muitos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha como isso é sério. Estava refletindo com alguns amigos sobre alguns tipos de pregação que nós vemos no Brasil, e essa não é só uma característica nossa, gente, nem do nosso tempo. Na verdade, em todos os tempos, em qualquer lugar, sempre houve pessoas que trazem uma pregação light, por diversos motivos. Às vezes, a pessoa não tem uma intenção ruim no coração. Muitas vezes, o que a pessoa conhece é muito pouco, então ela apresenta dentro da simplicidade do que ela conhece e pode parecer para alguns a pregação light. Mas existe sim alguns tipos de pregação que são intencionalmente rasas, porque o pregador ou a pregadora tem medo de ser rejeitado, não quer perder a audiência, não quer perder o financiamento daquela audiência. E, infelizmente, nós precisamos reconhecer que as pregações, as mensagens mais rasas, elas têm mais facilidade de atrair. Por diversos motivos. Poderia fazer um curso aqui sobre essa questão de linguística, de ensino, de pedagogia, de construção de mensagem. É uma delícia estudar sobre isso. Mas no nosso devocional, quero te dizer o seguinte. O grande problema é quando nós nos encontramos na seguinte posição. Sabe por que tem mensagens que atraem muitas pessoas? Porque, dentre outros motivos, não é o único, mas dentre outros motivos, porque essas mensagens não trazem o confronto necessário, sabe? E como você nunca recebe o confronto, você fica ali, tá de boa. Ninguém confronta você, ninguém aponta o dedo com educação e responsabilidade, ninguém aponta o dedo em você, ninguém pede, ninguém te direciona para uma mudança, então você está ali na zona de conforto, né? Você está numa eterna caixinha de promessas. Tiago, vim aqui receber minha bênção, vim aqui receber minha oração, vim aqui só pegar algo bom e continuar meu dia. Aí é muito fácil. Mas, meus amados, observem que conforme o nível de intimidade vai aumentando, o seu com Deus, Deus ele vai te confrontando. Tanto é que essas pessoas que voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus pela mensagem dura de Jesus, elas eram discípulos de Jesus. Não eram uma pessoa aleatória, um seguidor qualquer, uma pessoa que não acredita. Os discípulos. Discípulos de Jesus não eram os 12, mas eram discípulos de Jesus. Estavam ali, quando ouviram a mensagem dura, eles caíram fora. Aí sim Jesus pergunta aos 12, vocês também não querem ir? Os 12 não foram. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Mas dentre outras coisas, porque os 12 conheciam Jesus mais intimamente. E sabe por que nós precisamos conhecer Jesus intimamente? Porque conhecendo ele intimamente, nós confiaremos e acreditaremos que de fato Deus quer o nosso bem. O Senhor Deus, ele vai nos pedir algumas coisas na caminhada que são tão difíceis que vai parecer que Deus quer o seu mal. Vai parecer que Deus está gostando de te ver sofrer. Vai parecer que Deus quer te maltratar. Entende? Quando Deus permite toda aquela provação na vida de Jó, por exemplo, e Jó passa a história do livro todo dele, passa perguntando a Deus, na hora, por quê, por quê, por quê, por quê? E aí no final ele tem uma conversa com Deus. Deus fala coisas para Jó, que lá no Jó capítulo 42, o finalzinho do livro, Jó fala assim: conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia, ó Deus, de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Quando ele aumenta o nível de intimidade com Deus, ele entende melhor as coisas que Deus está fazendo com ele. Conversando com um amigo meu, ele falou uma frase muito interessante. Não é uma frase nova, mas é importante nós relembrarmos. Muitas vezes, nós queremos saber o porquê das coisas acontecerem conosco. Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro?
E eu quero te convidar a você mudar a pergunta. Ao invés de você perguntar por quê, pergunte para quê. Para que isso está acontecendo comigo? Qual a finalidade? Como eu posso frutificar nessa situação? Como eu posso crescer nessa situação? Como eu posso desenvolver nessa situação? Isso vai clarear a nossa mente em muitas coisas. Mas voltando para o cerne do que eu quero compartilhar contigo aqui, versículo 66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E a mensagem que eu te trago nesse devocional, nessa manhã, é que Jesus está perguntando para nós, você também não quer ir embora? Quando a bênção, entre aspas, acaba, quando as promessas acabam, quando as profecias acabam, tudo isso entre aspas, tá, gente? Quando o Deus vai te dar vitória acaba, será que, além disso, você ainda tem um interesse em permanecer com Deus? Porque uma das formas mais profundas de Deus nos abençoar, ouça bem, preste atenção, uma das formas mais profundas que Deus tem de nos abençoar é nos confrontando. E o confronto envolve palavras que são duras de ouvir, são difíceis de aceitar, mas são essas palavras que vão transformar o nosso interior. Gente, o pecado é uma enfermidade gravíssima. O pecado não é um ferimento superficial que você tem na sua mão. Vai colocar ali um band-aid e vai sarar rapidinho, não. O pecado é um câncer em estado terminal. O pecado ele requer, se fosse uma doença fisiológica, o pecado requereria uma cirurgia de alta intensidade. Você tem que ter ali um procedimento muito profundo, doloroso, às vezes amargo, mas que vai te curar. Esse confronto não é para matar você no sentido de destruir a sua vida, de acabar com a sua história. Esse confronto, pelo contrário, é para te trazer vida, meu irmão. Eu lembro de uma situação, e infelizmente aconteceu algumas vezes no futebol, de jogadores terem morte súbita, parada cardíaca e morrerem, né? Às vezes até em jogo ao vivo, sendo transmitido pela televisão. Lembro de uma situação eu vou esquecer o ano agora, mas na Copa das Confederações, um campeonato de seleções, o jogador camaronês veio a falecer. E aqui no Brasil, há alguns anos atrás, o atleta Serginho, um zagueiro do time do São Caetano, inclusive na época, falava-se que ele era um atleta cristão, um atleta evangélico, e ele perdeu a sua vida em campo. Um jogo que estava sendo transmitido pelo Campeonato Brasileiro, teve uma parada cardíaca e não conseguiram reanimá-lo. Mas eu já vi diversas situações onde alguém teve uma parada cardíaca e aí chegou lá, né, o pronto atendimento. Tá, os primeiros socorros, um enfermeiro, um médico, um paramédico. Aí ele chega lá com um desfibrilador, que basicamente, de modo bem resumido, ele vai dar um choque, né, uma massagem cardíaca, ele vai tentar acordar o cara, né, ao desfibrilador, dá aquele choque bem forte, assim que é pro cara, o coração do cara voltar, ele, sabe? Aquilo não é confortável, gente. Aquilo não é confortável. Inclusive, aquele choque, se for mal administrado, pode causar um dano complicado. Mas a ideia ali é trazer a pessoa para a vida. Eu me lembro de alguns remédios na infância que, pelo gosto ser ruim, eu tinha muita dificuldade de tomar. Até vomitava. Eu tomava e vomitava. O tamanho, o desgosto que eu tinha naquele sabor do remédio. E quantos remédios eles não são saborosos, pelo contrário, você tem dificuldade até de tomar. Mas é aquele remédio que você tem dificuldade de tomar, é aquele que vai te curar. Isso é muito sério, gente. Porque muitas vezes procuramos a Deus apenas com o intuito de Deus nos dar coisas boas, sensações boas, bênçãos que na nossa mente, de acordo com o nosso paladar espiritual, são saborosas para nós. Mas Deus, ele não nos dá só o que a gente quer. Deus, ele nos dá o que a gente precisa. Eita, meu Deus do céu. Tem gente que estava precisando ouvir isso aqui. Deus não te dá só o que você quer. Deus, ele te dá principalmente o que você precisa.
Então o Senhor está emitindo uma mensagem que traz cura, uma mensagem de confronto, uma mensagem de desafio. E aí o pessoal vai embora e ele pergunta para os discípulos, vocês também não querem? E a pergunta de Deus para a gente hoje é essa. Você também não quer ir embora? Porque eu vou trazer confrontos duros para você. Eu vou trazer situações difíceis para você. Aí antes que você responda, eu quero te inspirar com a resposta do apóstolo Pedro, que está no versículo 68. Nós vamos ler e nós vamos orar debaixo dessa palavra que diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Observe. Muitos seguidores de Jesus abandonaram Jesus naquele momento. E os 12 não vão embora. Quando Jesus pergunta se vocês também não vão ir, Pedro fala assim, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro está dizendo é o seguinte, Senhor, eu te conheço. A sua mensagem é dura, mas eu sei que é a sua mensagem que traz vida eterna. É a sua mensagem que traz salvação. É a sua mensagem que traz transformação. Sabe por que muitas vezes abandonamos a Deus no momento onde uma palavra dura é ministrada? Porque nós não temos intimidade com Deus. Estamos com Deus apenas por interesse. Isso é muito sério. Talvez até alguns aqui possam estar pensando, Thiago, eu acordei hoje, liguei o devocional para receber minha bênção, receber a minha palavra profética. Quero você profetizar sobre minha vida, como você sempre faz no devocional. Sei, amém, glória a Deus. Mas o Senhor também vai trazer confronto profundo para a sua vida. E esse confronto, ele vem para te salvar, ele vem para te curar, ele vem para te transformar. Encare os confrontos de Deus, porque o caminho da vitória, o caminho da vida sempre foi e sempre será um caminho estreito. Mas quando você olha ao redor, para onde nós iremos? Qual é a outra opção? Se só Deus tem as palavras de vida eterna. O mundo tem um falso conforto para nos dar. Uma falsa sensação de alegria, uma falsa paz para oferecer, mas nada disso preenche o nosso vazio. O que nos preenche de fato é termos a convicção de que somos amados por Deus. E essa convicção nos ajuda a recebermos com amor os confrontos de Deus, porque sabemos que Ele quer o nosso bem e não o nosso mal. Amém, gente? Vamos orar a Jesus? Feche os seus olhos se você puder. Se você não puder, ainda assim, una a sua fé com a minha nesse momento. Pai de amor, eu oro a Ti, ó Deus, apresentando a vida de todos os que estão orando comigo nesse momento. Seja na transmissão, no momento do devocional, sejam aqueles que assistem durante o dia, que vão assistir em outro dia, ainda assim eu estou orando por eles. Se eles estão orando comigo nesse momento, Pai, eu quero te pedir para que o Senhor trate os nossos corações com a Tua sabedoria. E mesmo que o Teu confronto seja desafiador, seja duro, seja difícil, ó Deus, nós não queremos Te abandonar. Nós sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna. Nos confronta e nos transforma com a Tua verdade, Pai, mesmo que ela venha a doer em nós. E tem misericórdia da nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um comentário nesse vídeo sobre qual foi a parte que mais Deus falou no teu coração nesse devocional. O que é que ficou no teu coração? Pode ser uma frase, pode ser um ensinamento, pode ser um sentimento, pode ser um versículo. Compartilha aqui nos comentários, é sempre uma bênção ter você comentando. Eu faço questão de responder todos os comentários durante o dia. Te convido também a deixar um like nesse vídeo. Seu like é extremamente importante. Não sai desse vídeo sem deixar o like, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Você me encontra também no Instagram, @tbatista8. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.